A estratégia que a gente percebe que é a estratégia de direita hoje do Brasil é uma estratégia viciada, em que os candidatos são basicamente influencers toscos, com nenhum compromisso com nada, e eles são influencers toscos no conteúdo que eles produzem de rede social, e eles vão ser influencers toscos nos seus mandatos. Não à toa eu vi agora alguns dos maiores deles no Brasil, agora que tem mandatos de vereador, algumas verdadeiras excrescências em termos de mandato. E vocês podem pegar, assim, os mandatos dos bolsonaristas de 18 a 22 foram uma bosta. E como é que tá sendo o mandato dos bolsonaristas agora, da turma que entrou em 22 pra cá? Uma bosta também. Me falem assim, peguem o maior deles, o Nicolas. O que tem de especial no mandato do Nicolas, tirando algumas lacradas? Tem nada. Botaram ele na comissão de educação, não saiu nada de lá. Não sai absolutamente nada de material político desses caras. São mandatos estéreis, né? Há uma esperança deles que certos mandatos midiáticos de prefeito gerem candidatos a governador. Então, por exemplo, pegaram um dos maiores idiotas do bolsonarismo, que é aquele Abílio. Aquele cara era, vamos dizer, idiota, acho que ele tem problema mental. E lá jogaram ele pra governador, acho que governador, prefeito de Cuiabá, ganhou o prefeito de Cuiabá. Não sei como é que estão as pessoas de Cuiabá no chat, mas disseram que ele está super popular, produzindo conteúdos à la manga. Por quê? Porque agora tem uma nova fórmula de ser popular sendo vereador. Então, vereadores começam a ficar extremamente populares, prefeitos começam a ficar extremamente populares, fazem uma agenda barulhentinha ali e tal, mas eles não tocam os problemas naturais das pessoas, porque adivinha, descobriram que o eleitor municipal pouco liga pra pauta municipal. Se a pauta municipal vai rodando, mais ou menos, você vai mantendo a popularidade, porque pouca coisa explica que um cara como o João Campos, ou o Manga, ou outros que são prefeitos digitais, eles tenham 70%, 80% de intenções de voto para prefeito. Galera, 70%, 80% tem uma distorção. O cara não pode ter sido, assim, tão melhor do que todos os outros prefeitos. Esse detalhe, materialmente falando, eles não foram. Mas eles são pessoas que são muito hábeis na parte de comunicação. E aí você tem uma distorção. Por quê? Porque se você for muito hábil na parte de comunicação, isso dá menos trabalho e é muito mais efetivo eleitoralmente do que você ser um grande prefeito. Então, se você é muito bom na comunicação, você pega pequenas conquistas suas que materialmente para as pessoas não representam, vamos dizer, nada muito importante, e você transforma em coisas enormes, que era o João Campos comemorando que ele reformou uma praça ou que ele fez uma escadaria, né? Recife tô pra dizer que é um favelão também, uma cidade super favelizada, super pobre, e aí ficava o prefeito comemorando que ele fez uma escadaria na favela, enquanto o crime organizado dominava a favela. Aí ele dançava no topo lá com o Juliette, uma escadaria, uma porra de uma escadaria. O cara é um super prefeito com uma super aprovação com escadaria. Então, você tem uma nova fórmula, né, que ela saiu dos deputados federais, ela tá indo agora pros prefeitos eleitos, que é a forma de ser super popular, usando super videozinhos engraçados e tal, e aí você consegue ter ganhos desproporcionais, ou seja, aquela coisa que o Taleb fala, você tem uma assimetria, tá? Você tem uma convexidade, você tem um ganho, vamos dizer, desproporcionalmente grande, tá? Então o ganho é desproporcionalmente maior, tá? Com isso do que com outras iniciativas. Naturalmente, conforme outros prefeitos, na verdade todos os prefeitos vão fazer, e governadores também, você vai começar a nivelar isso, tá? Mas os primeiros a adotar essa lógica, eles vão ter ganhos desproporcionalmente altos. Então isso vai explicar o Manga, que vocês estão descobrindo depois que, graças a Deus, não precisei falar muito, né? Agora todo mundo descobriu quem é o Manga, né? E é disso pra baixo, tá? Calma que é disso pra baixo. João Campos, espero que um dia a população de Recife descubra, ó, viram aí, ó, Recife é a 6ª cidade mais favelizada do Brasil. Gabriel, o que o Manga fez de errado? Assista o Análise Renais, foi sexta-feira, Riso? Foi. Quinta ou sexta-feira, né? Recomendo que você assista e você veja ali, né, o escândalo de corrupção e a reação do prefeitão a isso, tá? Então, vocês entendem assim que como o prefeito inovador em comunicação digital, ele tem um ganho desproporcionalmente maior a ser um político normal entregando coisas, naturalmente, então, todo mundo que neste início fizer isso vai ter vantagens comparativas do ponto de vista eleitoral muito grandes, só que, como toda tecnologia é amplamente disponível para todo mundo, todos os prefeitos vão começar a fazer uso dessa tecnologia e aí essa diferenciação vai cair, entenderam? A partir do momento que todo mundo faz, né? Porque isso, né, inclusive explica o sistema de concorrência, e porque o sistema de concorrência impõe ser um inovador por um tempo, e depois todo mundo iguala, os preços caem e você vai ficando na mesmice. No que eu acho que nós, no Partido Missão, temos que nos diferenciar. Eu acho que a fórmula do político que fica na rua gravando vídeo já teve o seu papel. Porque era um papel de militância, de despertar as pessoas para um problema. Hoje as pessoas estão muito despertas, e na verdade o ato de despertar a pessoa para o problema se tornou uma alienação, né? Então você fica, na verdade, quando a gente fica só falando de
exclusivamente ideológicos, eu tô alienando as pessoas. Tem um projeto que tá rodando aí na Câmara dos Vereadores de São Paulo de oferecer sepultamento para fetos abortados. Veja, assim, a gente é contra o aborto, a gente é claramente contra o aborto, manda uma vereadora contra o aborto. Agora, eu acho que entrar com esse projeto tem muito pouco a ver com a causa do aborto, até porque a causa do aborto não é o maior dos problemas do município de São Paulo. A gente sabe muito bem que isso é uma alienação, você fica alienado dentro de uma discussão de direita, assim como tem as alienações de esquerda. Você vai entrar com algum projeto, tipo, a cota pra trans lá na Unicamp, ou a Tabata vir com algum novo projeto contra homem. E no fundo a gente fica se alienando e discutindo coisas que não interessam, coisas que, vamos dizer, estruturalmente pro Brasil não tem relevância nenhuma. E a gente, às vezes, mesmo como movimento, às vezes fica perdido nisso, porque o debate público fica perdido nisso, você fica rodando na espuma. O que não é espuma, que é o que eu expliquei na live anterior, e que foi, aliás, um vídeo sensacional feito pelo Pedrão Tomates, vamos entender as relações de poder, né? Walter Salles investe na espuma, tem institutos, fundação, ONG, usa o lucro dele do nióbio do banco para investir nessas causas. Só que quando eu entro na profundidade, eu saio da espuma, né? Se eu for pra cerveja, sabe? Você tá com um copo de cerveja, tem aquela espuma branca. Eu saio daquela espuma branca e eu entro pro líquido dourado ali embaixo. O que eu começo a encontrar? Walter Salles, oriundo de uma família de fazendeiros, lá naquela fronteira entre São Paulo e Minas, uma região que no começo do século XX ganhou muito dinheiro, que era a região que produzia, exportava café e tal, grandes barões ali no sul de Minas e São Paulo. Essa galera, assim como a família Setúbal, que também é daquela mesma região, essa galera cria bancos, né, casas comerciais, bancos, casas financeiras, emprestam dinheiro para outros barões do café, o negócio cresce, viram banqueiros naquele período da ditadura, passa a ditadura, os bancos vão se fundindo e se tornam, vamos dizer, investidores em grandes causas, né? Estão sempre investindo em causas, seja, investem na espuma, mas aí eles fazem lobby para continuar donos do nióbio, da exploração do nióbio, como o Ferreira, a família do Walter Salles ou, por exemplo, para manutenção do oligopólio bancário. Isto é entrar, né, no cerne da questão. E o cerne da questão ninguém toca, porque as pessoas querem ficar vivendo discussões sobre a espuma. E aí o que eu quero dizer, ser de direita no Brasil é ser profundamente alienado. E o discurso de direita é ficar alienado o tempo todo. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Que o discurso da direita é ser alienado. E não tem um dos discursos mais alienantes que tem é o discurso de direita. O discurso de esquerda hoje, é alienante? Pô, profundamente alienante. Né? A agenda woke é uma agenda de alienação que você pega rancores e frustrações e ódios entre homem e mulher, raças, essas coisas todas, e você fica instrumentalizando brigas e financiando e criando institutos e tal. Beleza. Você mantém as pessoas numa determinada espuma nisso. Até que ponto o capitalismo se vale disso? É uma boa discussão que dá pra ter. O Orlando com certeza adoraria ter esse tipo de discussão. Até que é sobre o capitalismo ou o que ele trata, né? Até que ponto vale a pena isso? Mas é uma alienação. E as discussões de direita? Pô, em grande medida, o debate de direita, não só no Brasil, mas fora do Brasil, também é alienação. Tá? E sim, boa parte do que a gente fala aqui no Brasil de direita é alienação. Basta ver qual é a agenda de direita no Brasil hoje. É a anistia de umas tias que foram elas em si alienadas e de uns vagabundos ainda, das tias, né? A gente sempre fala das tias, vou incorrer no discurso bolsonarista. Aquelas pessoas que cometeram crime no dia 8 de janeiro e foram presas, aí é uma anistia porque no fundo tem que ajudar o Bolsonaro, e aí é luta contra uma ditadura. Isso é espuma. Amigos, isso é espuma. Porque eu não vejo o bolsonarista indignado com o STF pelo que o STF tá fazendo, por exemplo, na questão da segurança pública. Eles falam mais do STF tratando de anistia ou da DPF das favelas? Eles não falam da DPF das favelas. Na verdade, quando teve, inclusive, famoso projeto lá da censura, que tava rodando na Câmara dos Deputados, tirando, eu vou dar crédito, tirando o Geyer, os outros bolsonaristas não fizeram P nenhuma no tema, não fizeram nada. Então, os temas que não interessam à espuma, que são temas mais concretos, não interessam a eles, sobre inclusive aumento do poder do STF. Então, quando envolve aumento do poder do STF, mas não tá dentro da espuma que eles gostam de ficar tratando, que é uma espuma mesmo conspiratória, que é o que dá like, viu, e causa as causas dele, eles não ligam. Entendi, tá. Então, a direita, ela é alienante, assim como a esquerda é alienante, e os agentes políticos da direita e da esquerda são instrumento de alienação.